Olá, meu nome é Marisabel Brunito, eu sou docente na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou arquiteta e urbanista e queria agradecer mais uma vez a oportunidade da ANAP de fazer essa fala. Os eventos sempre muito importantes para mobilizar a comunidade de acadêmicos, pesquisadores, os alunos. O nosso tema para esse evento que tem como, né, foco a sustentabilidade, ele é o tema da moradia. A gente vai olhar não apenas para a questão desse arcabouço da moradia, o aspecto físico, mas a gente vai olhar para os processos que podem, de alguma maneira, hum, se desdobrar, e auxiliar na redução da vulnerabilidade. Então, para isso, a gente vai utilizar principalmente três textos, né? Então, mobilizando os autores desses textos. Então, nosso título é A Moradia e a Redução da Vulnerabilidade, as visões de Turner, Moser, Peilobé e Martinez. A gente entende, então, a casa, já resumindo um pouco, isso que os autores vão trazer e defender, né, nos seus textos e nas suas posições, a casa não só como um problema, mas também como uma parte importante da solução para, de alguma maneira, amortecer essa questão da pobreza, né, e da vulnerabilidade, tá? Então, a partir desses autores, primeiro o John Turner, né, a gente vai discutir essa relação que ele vai identificar, né, de processos centralizados de produção e de decisão e de processos descentralizados, né, a partir da experiência dele na América Latina. A Caroline Moser tratando de um aspecto ampliado da casa como colchão, combate à vulnerabilidade, em todas as relações que acontecem nela e nessa comunidade, então entendendo a casa como ativo. eh, a Paula Pelopé e a Mônica Martinez olhando para a ideia de transformação aí da casa e do habitat, né, é uma transformação que vem de encontro àquilo que são as expectativas e as necessidades das populações, não uma transformação também alheia ou desconectada dessas realidades. Então, aí discutindo a ideia do habitat progressivo. Então, na sequência, a gente começa com John Turner, esse arquiteto, pesquisador britânico que tem uma experiência importante na América Latina, inicialmente no Peru, né, onde ele vai ter contato com as barriadas. Depois ele viaja a vários países, ele vem inclusive ao Brasil. Então, ali durante os anos 60, essa experiência tem um impacto no sentido de reformular. Acho que o Turner vai reformular um pouco uma visão mais estabelecida da produção de habitação pelo Estado e olhar a importância e a força, a potência das organizações populares e também da inadequação em relação a um Estado num país naquele momento chamado de terceiro mundo, né? Então, países ainda em desenvolvimento. Depois ele retorna às universidades, né, em Londres, eh, e, e produz uma série de livros, reflexões teóricas sobre essa experiência, não é? E ela é muito importante, eu acho, ela é uma base para o pensamento também latino-americano, apesar de ser um autor estrangeiro, né? É, e a gente vai olhar com atenção esse livro Housing by People, que é um livro da década de 70, então onde a gente vai tirar uns conceitos que a gente vai traduzir aqui, né? Então esse livro ele chama Moradia Todo o Poder para o Usuário e ele questiona justamente quem decide a política habitacional, ele vai identificar a inadequação, né? Ele vai falar
se a gente tentar transpor um modelo estrangeiro, né, nem o Estado tem o dinheiro, nem as populações para pagar por esse processo, né? E ele vai, então, deslocar essa atenção para os processos autogovernados, né? Autoconstruídos, autogeridos. Ele vai receber várias críticas, né? No sentido de uma romantização dessa postura, mas independente disso, acho que é importante a gente olhar com muita atenção, porque ele enxerga as potências, e a necessidade de diálogo, de decisão local, né, a partir das experiências que ele teve. Então, ele vai opor o sistema centrado e os sistemas autogovernados, né? Há uma oposição no sentido de cada um deles tem as pessoas, né? Ali tem objetivos e métodos diferentes. E ele já nesse livro aí, anos 70, trazendo essas experiências, ele coloca algumas questões que parecem muito atuais, assim, ele é muito precursor de várias questões que a gente pode olhar hoje, né? Então ele usa esses termos que estão aqui na nossa coluna aqui do texto. Ele fala em consumo alienante, então a gente está num processo de produção de produtos mesmo, bens e de produção do espaço, né, que os sujeitos são cada vez mais alienados e, portanto, inibidos dessa participação no processo de produção de um modo mais autônomo. Então, ele vai falar da alienação dos sujeitos em todas as esferas da vida, por meio da sacralização das instituições e das formas centralizadas de produção. Quer dizer, a sociedade mesmo acaba confiando que algum poder centralizado, né, uma empresa, vai atender às questões, às necessidades de bens, quando na realidade os interesses que estão envolvidos nos sistemas centralizados, eles são muito diferentes, né? Então, esse sistema essa sacralização das instituições e das empresas dá autoridade às instituições e empresas e desacredita ou desestimula as populações à ação de produção e a decisão para satisfazer as suas necessidades. Então, nas organizações centralizadas, os produtos e os processos não atendem à população, quer dizer, não é esse o único ou o principal objetivo, né? Ele vai criticar a importação de modelos, né, de países desenvolvidos, então desajustados da realidade latino-americana, né, que precisa, que tem uma economia fragilizada, muitas vezes dependente, né, de forças externas e que precisa, então, olhar para outras potências e adequar esses modelos de participação. Ele traz uma visão sustentável muito antes né, dela se estabelecer, assim como uma unanimidade, e para ele, então, a gente tem um sistema piramidal, né, e de exploração de recursos. Ele fala o sistema centralizado, ele sempre atende a uma minoria da população do planeta, às custas do esgotamento dos recursos da Terra, e ele já fala, olha que antecipado, né, do conflito de gerações, né? Quem defende ou fala pelas gerações futuras, né? E vai falar de um equilíbrio, né, entre a biocapacidade, a capacidade da Terra de se regenerar e a nossa capacidade de consumir, né? A nossa sanha de consumir. Então ele está tocando em pontos que são aí a base enfim, da teoria da sustentabilidade, né? Ele vai falar que essa estrutura piramidal de centralização de poder né, e financeira, ela é ingenuidade, a gente pensar outro modelo, né? Mas ele aposta nas redes autogovernadas e tecnologias descentralizadas e muitas vezes de baixo impacto, de baixa, vamos dizer assim, tecnologia, para praticar uma ordem alternativa. Ele fala, a gente não imaginar que não existe a estrutura piramidal
é um pouco, né, ingênuo, mas a gente tem que entender como a gente consegue, é, de alguma maneira, viabilizar outras coisas. E ele fala então diretamente aos arquitetos, ele vai diferenciar os que trabalham para empresas, para o governo e para os sistemas autogovernados, e ele vai tentar estimular a participação dos arquitetos nos sistemas descentralizados, autogovernados. Então, quem trabalha para a empresa está defendendo as empresas, o governo está tentando talvez legislar e mediar, mas ele vê nesse trabalho junto às comunidades uma possibilidade para os arquitetos, né? Continuando nessa diferença entre o sistema centralizado e autogovernado, né, ele vai falar, o sistema centralizado, uma política habitacional de larga escala, vai produzir casa como quem produz bem de consumo, né? Ele está falando da alienação pelo trabalho, da nossa distância ao trabalho, a capacidade, a tentativa de nos distanciar da possibilidade de produzir bens, né? Como uma autoprodução, né? Isso leva tanto à alienação do trabalho como à alienação do consumo. Ele fala em alienação do consumo, alienação pelo uso, né? E ele vai falar que os efeitos alienantes na produção centralizada de moradia em larga escala e o efeito que isso tem nas relações sociais são destrutivos. E ele diz que quanto maior a escala do projeto, né, um projeto de habitação em larga escala, pior é o nível de desenho que esse conjunto habitacional, esse fragmento de cidade vai ter, né? Então, ele fala que há muitos sistemas centralizados e que há uma fé nessa centralização, mas há custos elevados, né, na América Latina, para a provisão de serviços a pessoas cuja renda é muito baixa, né, e o controle econômico por forças externas. Então, ele está colocando um outro cenário diferente dos países desenvolvidos para pensar a produção de moradia a partir desse outro cenário. Então, como as pessoas têm visões opostas, então muitas vezes os técnicos, os dirigentes, as pessoas que decidem pelas políticas habitacionais estão numa outra faixa de renda, vivenciam uma outra realidade e têm uma percepção do problema da moradia ou de como a casa é importante nessas relações ampliadas para o morador, para que ele possa sobreviver. Então, como essa visão dos técnicos e das pessoas e dos dirigentes que estão em outras classes, ela é descolada, ela é desconectada da própria realidade de pobreza desses países, né? E aí ele vai falar, então, que a centralização da decisão e da produção, ela implica na nossa perda da capacidade de decidir, né? E da maneira de morar, comer, vestir, quer dizer, todos esses produtos, essa enxurrada de produtos e o modo de morar incluído nela, vem para a sociedade de uma maneira muito violenta e seguindo outras lógicas, que são as lógicas, enfim, das empresas e do lucro, né? E a crença nessa institucionalização e nas empresas leva à perda da capacidade da população de produzir por conta própria e de autoconstruir, né? Ele vai então defender a autonomia do usuário, ele vai dizer não há autonomia absoluta, obviamente que há escalas e processos que precisam de uma articulação maior, regional, nacional, e há decisões que precisam ser tomadas, né, do ponto de vista estratégico, em outras esferas, inclusive leis, mas ele vai defender que as populações ainda assim mantenham um nível de autonomia decisória e de praticar e de produzir localmente. Para isso, ela precisa obter recursos, uma política que providencie recursos, infraestrutura e assistência técnica para as populações poderem, de alguma maneira, decidir e praticar essa autonomia, né? Então, o que que ele vai dizer? Que as grandes organizações são impermeáveis às associações locais, para eles, perda de tempo não entra na lógica da produção e do lucro, né? Então, os gestores não enxergam isso que ele vai chamar de abundância de recursos
que são disponíveis a nível local. Recursos humanos, sociais e de organização, né? Os recursos locais, aí um pouco de romantização, mas a imaginação, a iniciativa, a habilidade, a responsabilidade, a própria energia muscular, capacidade de cooperação, de dar bom uso ao solo, de aportar ferramentas e materiais locais. Então, num certo sentido, de produzir um espaço, uma moradia, um habitat mais coerente, integrado com os modos de vida, com a paisagem, com os recursos, né? Aí ele diz que nos processos centralizados esses recursos não são usados, então a substituição desses recursos pela máquina, por processos automatizados, enfim, ah, e que isso faz, né, acaba alienando as pessoas, fazendo as pessoas se comportarem como máquinas. Ele defende o uso de tecnologias de alto consumo de energia, de alto impacto, em situações mais estruturantes, né? Mas ele vai dizer que a casa ela pode ter baixa tecnologia, e ele vai olhar para as casas tradicionais, né? Muitas vezes um tijolo de barro maciço vai ter um desempenho melhor que um tijolo furado, fabricado em escala industrial, né? Ele vai olhar para as técnicas vernaculares como uma questão eh, adequada e positiva, né? Então ele vai dizer, as casas tradicionais oferecem enormes economias de energia frente aos edifícios contemporâneos. Então, para olhar para ver como as populações souberam se adaptar ao clima, ao recurso, também aos modos de vida. Ele fala as gerações nessas transformações, né? Então, para ele vai falar do valor da moradia, o valor da casa não é o mesmo para as populações, que é o valor de uma casa quando eu vou vender. A casa ela tem nos seus processos, não é, uma série de capacidades de gerar renda, de gerar coesão social, de gerar valor, de acolher esses modos de vida, né? Então ele vai falar, a casa não é só um objeto, e ele tem esse outro texto importante, conhecido dele, que é a Housing as a Verb. A casa é olhada como todos esses processos ocorrendo, né? Na prática, e conseguindo acolher essas populações e viabilizar suas existências, né? A sua vida. Ele dá um exemplo de dois trabalhadores, duas famílias. Uma mora num barraco, no lote de uma parente, tem uma casa de custo muito baixo, porque divide as contas, não paga ali nada nesse pedaço de quintal, né? E como a família consegue se organizar, eu acho que esse trabalhador trabalha com automóveis, pintura de automóveis, uma coisa assim, e no outro era uma família que habitava uma moradia, tinha ali uma lojinha na frente, tinha possibilidade de obter recursos e vai para uma casa que é fruto de uma política pública. Ele está citando uma pesquisa quando ele conta esse caso. E aí a mensalidade começa a consumir uma parte grande da renda familiar, aí eles perdem a possibilidade de ter esse complemento da renda pelo comércio na porta de casa. Então, essa moradia passa a ser um risco. Na verdade, essa moradia coloca a família em risco porque ela teria que continuar pagando para poder assegurar justamente essa permanência na casa, né? Então, ele diz isso, que o que a moradia faz pelo usuário não está contido nessa conformação material da casa, não é quantificado como valor de troca. Os efeitos da moradia só se formulam mediante a descrição de processos e relações que ocorrem no espaço. A palavra moradia, portanto, deveria se referir a um processo e não a um objeto. Os valores verdadeiros são baseados nas relações entre os autores, as atividades e os benefícios que decorrem dessas relações, que ocorrem em contextos nos quais os atores plasmam suas realizações. Quer dizer, não inibe esse morador de criar, de inventar o seu modo de vida, construindo, né, inclusive o espaço que vai ser parte disso, e um espaço que pode, inclusive, gerar renda, gerar produção, etc., né?
os problemas de moradia surgem quando a moradia não satisfaz e impede a vida dos moradores, independente da condição material dessa moradia, acabamento, então importam outros aspectos, localização, acesso a pessoas e lugares, o domínio, essa garantia de domínio, a transferibilidade, comprometimento da renda, a capacidade de gerar renda, né? E as políticas públicas confundem a moradia como né, enquanto um objeto, um produto, um bem de consumo, as políticas confundem essa visão de moradia com aquela que de fato transforma a vida do morador, que é entender a moradia como parte de um processo produtivo e integrado à vida desse morador, né? Pesquisas feitas no México e Peru em moradias produzidas centralmente revelam a destruição da economia familiar, a inadaptação social e geográfica, a insegurança de posse, a falta de mobilidade, a pessoa fica presa à casa, a ausência de conforto e a perda de intimidade. Então, tudo aquilo que a política centralizada ela, ao nos transformar num consumidor, né, preso às vezes a um apartamento que começa a trazer custos, né, em vez de vantagens, né, essa população acaba presa à casa, né? Bom, nossa segunda autora, então, é a Caroline Moser, ela é antropóloga também, mais uma britânica, também trabalhou na América Latina, ela tem uma pesquisa importante que ela olha quatro continentes, é, e é uma pesquisa que acontece, ela vai reunir o resultado disso ali nos anos 80, né? Então, um lugar que ela olha é o Equador, depois ela olha África, Ásia e Europa do Leste, né? E ela tem uma discussão importantíssima sobre a mulher em relação à casa, defendendo a ideia de fortalecer a mulher e todo o apoio à casa e o apoio de serviços de saúde e educação para que a mulher possa de alguma maneira contribuir economicamente, né? Muitas vezes a mulher sozinha cuidando dessa família, né? Então, mais uma pesquisadora que vai, a partir dessa realidade, com locais mais pobres, falar da vulnerabilidade, né? Então, ela tem esse livro importante, que é o Confronting Crisis, né? Ela vai olhar como a casa responde a pobreza, mas não a casa como objeto apenas, a casa como objeto aparece no texto dela, mas não é exatamente e só o foco, mas todos os processos justamente que envolvem a casa, né? Para escrever esse livro, ela olha então esses quatro países, os quatro continentes, então Lusaka na Zâmbia, Guayaquil no Equador, Metro Manila nas Filipinas e Budapeste na Hungria. Nesse momento, Hungria, Filipinas, com questões ainda então de pobreza. Ela vai olhar para as comunidades pobres. O que que ela conclui? Que o trabalho é o principal ativo da população mais pobre, né? É a única coisa que essa população dispõe efetivamente. Então, um problema de saúde, um desmantelamento familiar compromete a capacidade de trabalho, portanto, leva à vulnerabilidade. Ela está interessada em saber quais são as estratégias da população para responder à vulnerabilidade. Então, o trabalho ela considera um ativo, né? As políticas públicas que fazem assistência a essas famílias, quando elas declinam, você aumenta a chance das populações entrarem em condição de vulnerabilidade, né? Então, ela vai falar o declínio da assistência e bem-estar nos anos 80 e 90 acelera a entrada das famílias à vulnerabilidade. Ela vai dizer que a casa é esse colchão, ela usa essa palavra, né? Um amortecedor contra a extrema pobreza. E ela olha para a estrutura da casa, a estrutura familiar, né, tentando entender que arranjos tem essa população, que estratégias tem para enfrentar momentos de crise e reduzir a vulnerabilidade. Então, eu posso compartilhar o lote, eu posso compartilhar cuidados físicos, eu posso ter, né, uma colaboração social para evitar, em um momento de queda de renda, de
enfraquecimento da política pública atendimento social, né? Como que as famílias respondem? Ela fala muito do papel feminino, né? Dizendo que o peso sobre os membros da família é diferente, então a mulher assumindo muitos papéis nesse enfrentamento, né, da pobreza para evitar a vulnerabilidade, e ela fala do papel da comunidade, que ao passo que a pressão aumenta, né, para que as populações entrem nesse estágio de vulnerabilidade, eu posso ter dois movimentos opostos, né, ou de coesão social, de fortalecimento, tentativa de resposta, ou um aumento de situação de violência. Bom, o que que ela vai então olhar? Como a casa responde à pobreza e à vulnerabilidade? Ela vai dizer que para reduzir a vulnerabilidade é preciso potencializar as capacidades autônomas e a participação das populações, né? Dá um pouco, dá novamente, como dizia o Turner, todo o poder para o usuário, né? Tentar dar algum tipo de autonomia. Então, olhar para essas estratégias de sobrevivência, as estratégias de sobrevivência da população pobre deveriam ser consideradas no desenho das políticas públicas interessadas em combater a vulnerabilidade, né? Então, como? A partir da casa, reconhecer a casa e toda essa extensão da casa no ambiente urbano, nos equipamentos, nas relações sociais, como a rede básica de segurança. A infraestrutura deve dar suporte à moradia e à organização doméstica, focando especialmente mulheres e crianças, né? Os ativos, entender e fortalecer os ativos que possam dar retorno às famílias, então ter o registro correto de propriedade, ter abastecimento de água e eletricidade, ter segurança pública, fortalecer a mulher, que é empregá-la, e diminuir, né, os entraves e dificuldades que ela tem, então dar acesso à creche, à água, a serviços de saúde, estimular as pesquisas e os estudos que possam compreender melhor essas estratégias, né? Aí ela fala dos ativos. Quanto mais ativos e mais protegidos tiverem, melhor a família ficará. Então, o trabalho é um ativo, o capital humano, os bens produtivos que a família tem, e aí transformar a casa, entender a casa como um bem que é capaz de produzir, é capaz de gerar renda e é capaz de gerar valor de momento que a família cresce, aumenta essa casa, né? As relações familiares são um ativo, capital social é um ativo. Então, é preciso, numa situação de emergência, de queda de renda, transformar esse capital todo em comida, dinheiro, né? Conseguir atender às necessidades. E ela diz que a casa é um importante capital para minimizar a vulnerabilidade. Ela monta uma tabela que é muito mais completa do que essa que eu trouxe aqui, né? Que ela vai indicar os fatores que aumentam a vulnerabilidade e os que diminuem, né? No nível do indivíduo, no nível da moradia e da comunidade. Então, o indivíduo pode perder seu emprego, pode ter o trabalho precarizado, pode ter diminuição da infraestrutura econômica e social, coisa que às vezes não está, né, no poder dele, e isso tudo aumenta a vulnerabilidade. No nível da moradia, deteriorização do estoque da moradia, uma superpopulação dentro da moradia, a quebra da estrutura familiar, que vai gerar vulnerabilidade, e no nível da comunidade, a queda das relações de reciprocidade e erosão da organização comunitária. Agora, os fatores que diminuem a vulnerabilidade no nível do indivíduo ter mais membros da família com trabalho remunerado, aumento dos empreendimentos que tem como base a casa, é a substituição dos serviços privados por serviços públicos, a pessoa deixa de pagar e passa a ter um auxílio, né, do Estado atendendo a essas necessidades. No nível da moradia, garantir o direito à propriedade. Ela fala da importância do abrigo intergeracional, esse intergenerational nest que ela fala, que é esse ninho, a possibilidade ou de uma pessoa idosa ou
no filho que casa, morar ali numa ampliação da casa, continuar ali junto do lote, que vai fazer uma economia, vai representar uma economia, né? O compartilhamento de cuidados, preparo de alimentos, compartilhamento de espaços, reduzir a violência doméstica, diminuir a vulnerabilidade, e no nível da comunidade é traçar soluções baseadas na comunidade, para todos os aspectos possíveis, né? Desde a requisição de serviços, água, né, saneamento, até combate ao crime, etc. Bom, então ela está falando aqui da casa, a gente entendendo um pouco a casa, ou reforçando a ideia da casa como ativo, entender que ter a propriedade para ter na casa uma fonte de renda complementar. Eu posso alugar um pedaço da casa, ampliar para alugar, eu posso empreender na porta da minha casa, ter um pequeno comércio, né, uma oficina, posso vender parte do lote para obter recursos, isso tudo dentro de uma estrutura, muitas vezes no nosso caso informal, né, irregular, e usar a casa para expandir o capital social e as relações pessoais. Bom, o último texto que a gente vai olhar da Paula Peilobé e da Mônica Martinez, duas arquitetas argentinas, já um texto mais contemporâneo, é um texto da década de 90, e elas vão falar da ideia do habitat progressivo, e a casa entra nisso, mas uma ideia de contínua adaptação, tanto da casa como do ambiente em volta disso, né? O que dizem as autoras, né? Elas vão falar que o problema de falta de moradia é um problema de pobreza antes de ser um problema de falta de moradia, se insere então num problema maior de pobreza, é, e aí as condições deficitárias de moradia muitas vezes coincidem, né, com condições deficitárias econômicas, sociais, de saúde, educação, né? Elas vão entender que a moradia é um redutor de vulnerabilidade, como elas chamam, né? Para reverter essa condição toda desfavorável, a moradia e pobreza e deficiências de um modo geral, né, é preciso aproveitar as capacidades comunitárias. Então, elas olham para essa questão comunitária e para a ideia de um contínuo desenvolvimento. Então, a habitação progressiva seria uma abordagem, segundo as autoras, alternativa, né? E esse processo progressivo, que é incompleto, contínuo, participativo, ele não resolve só uma coisa, quer dizer, ele não resolve só a habitação, mas ele ajuda ou fortalece os demais. Quer dizer, ao resolver a habitação, a questão da habitação, eu deveria, junto com isso, pensar as demais esferas que estão envolvidas na pobreza. Por isso que elas dizem que a habitação, ela é uma parte do problema, mas ela poderia ser uma parte da solução. Se a partir do momento que eu começo a, junto com fazer a casa, criar condições de fortalecimento e de geração de renda a partir da própria casa, né? A questão é que a gente não vê a casa, ou vê muito mal a casa como fonte de geração de recurso, de valor, como que a gente poderia, né, nas políticas públicas, fazer deslocar essa visão para entender a casa como essa possibilidade, né? Não é que eu entrego um produto para essa família, mas essa família consegue adequar isso e obter renda a partir da casa também, né? E outras vantagens e outros benefícios, né? Então, essas autoras vão definir o conceito de habitação progressiva para essa visão que é integral e sistêmica do problema, né, no sentido de ampliar as possibilidades dos indivíduos, melhorar junto o ambiente físico, econômico e humano, né, numa visão integrada, sistêmica do problema. E elas preconizam uma evolução do habitat, desde uma situação germinal, quer dizer, talvez então aquela comunidade surja num processo mais embrionário, mais inicial, e aquilo vai, a partir de propostas de organização descentralizada, né, autogestionária, aquilo vai identificando seus problemas, criando as estratégias de superação e melhorando esse habitat progressivo, né?
Então, é uma organização autogestionária sustentável dos aspectos sociais, físicos, econômicos e culturais. Então, não apenas físicos, né? Então, para elas, o habitat evolutivo é um processo de transformação desencadeado por um conjunto de tecnologias adaptáveis. As tecnologias não são fixas e elas interagem sinergicamente. Então, a partir do momento que eu tenho um conjunto de coisas atuando, uma atua também sobre a outra, não só sobre a coisa ou sobre o problema, e aquilo é capaz de gerar resultados muito além daqueles previstos por processos isolados, né? Há essa interação sinérgica dentro de uma lógica incremental, então que vai progredindo, baseado na participação dos sujeitos, orientado para o fortalecimento do capital social e simbólico e para a melhoria das condições habitat no âmbito do desenvolvimento sustentável. Então, aqui a questão não é só ter esse entendimento e essa organização autogestionária, mas ter também como objetivo essa flexibilidade, essa constante adaptação, mas como talvez um fim a alcançar uma condição melhor de vida e do próprio habitat, né, que está sendo naquele momento transformado, né? Então, ela explica as partes aqui dessa frase, são essas aqui que eu acabei de tentar explicar, falando por conta própria. Elas vão falar das metodologias, como precisam ser as metodologias, então, para atender a esses processos, né? Para abordar a problemática habitacional, dentro da visão do habitat evolutivo, define-se uma metodologia que é flexível, participativa, sistêmica, prospectiva, estratégica e sustentável. Ela é flexível porque, embora se refira a uma sequência de passos que geram conhecimentos e geram soluções para um problema de forma cumulativa, as situações particulares exigem sempre adaptações metodológicas, né, ao longo do processo. Ela é participativa porque o design da metodologia deve sempre estar em função dos satisfatores habitacionais que atendem às necessidades daquela comunidade específica. Então, ele é decidido, assimilado, compreendido e operacionalizável pelos próprios sujeitos, né, que são os destinatários concretos, e por meio de uma participação efetiva. Então, há um processo contínuo de revisão e de tomada de decisões e de aprendizado a partir das experiências que são vividas, né? Ela é sistêmica, né? Então, cada aspecto recebe uma significação mais completa por sua referência ao conjunto de processos em que está implicado, né? Então, essa visão que é sistêmica permite abordar o problema estruturalmente, em vez de por partes, né? Ela é prospectiva, porque sempre vai mirar algum vislumbre de futuro, mesmo que ele não seja unidirecional, em algum momento se adapte a essa a própria visão de futuro desejado, né? Mas eu olho para uma transformação, ela é estratégica, né? Os resultados gerados dão origem a uma série de ações para produzir mudanças que transformam a realidade inicial, né? E sustentável, porque o processo permite e valida a equidade em um marco de justiça social pensado para a problemática latino-americana, baseada no desenvolvimento, na busca do desenvolvimento humano. Elas têm hipóteses para todo esse processo, então a gente falou das metodologias e das hipóteses, né? Hipótese é um processo de transformação, o desenvolvimento evolutivo do habitat popular progressivo supõe ações contínuas que estabelecem dinâmicas de mudança constante. Então, hipótese 2, que é usar um conjunto de tecnologias, tecnologias sociais, tecnologias econômicas, de gestão, né, para abordar o problema sob vários aspectos. O efeito sinérgico, então, as tecnologias aplicadas de forma associada são maiores do que o efeito somado, né, das tecnologias isoladas. Há uma lógica incremental, eu sempre vou transformando e, portanto, é,
de alguma maneira, caminhando, né, nesse processo. Então, o conjunto de tecnologias aplicadas estrategicamente ao longo do tempo permite superar o nível inicial em comparação ao nível alcançado e uma questão importante que é a participação. Somente uma participação efetiva pode definir propostas adequadas nas políticas habitacionais orientadas a gerar condições de interação social como estratégia de superação da pobreza. Bom, para concluir, né, depois de toda essa fala, e a gente vê que os autores eles têm experiências diferentes, formações diferentes, é, mas todos têm, né, tendem a ter uma visão ampliada da questão do habitat, da casa, e que relaciona os problemas ambientais, físicos, ao modo de vida e aos processos econômicos, né, e sociais. Então, não há como enfrentar um assunto isoladamente, né? Então, a gente tenta aqui fazer uma reflexão que não é muito a nossa reflexão aqui, muito sistemática, no sentido de cruzar esses dados obtidos numa matriz, mas é uma, digamos, uma livre reflexão em cima daquilo que foi lido, né? Então, pontos que chamam a atenção: problema habitacional, ligação à pobreza e desigualdade como problemas continentais, e aí a gente tem essa questão que é uma diferenciação do que é desenvolvido e do que está em desenvolvimento, ou eu chamaria de nunca será desenvolvido, não sei se é muito pessimismo, mas a gente tem então a inadequação da importação dos modelos externos e ao olhar para os processos em curso, né, nas comunidades, no modo de produzir espaço, inclusive, né, a gente tem a validação das iniciativas por meio dos pesquisadores, a validação das iniciativas e das estratégias de sobrevivência da população local, né? Então, essa é uma questão importante, não para substituir a, a questão de uma política pública sem romantizar, né, como as críticas feitas ao John Turner, mas que elementos de que estratégias podem as políticas aprender, né, ou de alguma maneira dialogar melhor ou incorporar, né? Então, a busca por políticas públicas que dialoguem e aprendam com essas estratégias, que são as estratégias populares, né? Então, sempre não reduzir a casa a um produto que é resultado dos processos de produção do espaço por empreiteiras e construtoras ou pelo próprio Estado, mas entender a casa como uma oportunidade implica né, fazer com que esse morador consiga extrair as estratégias de sobrevivência da própria casa, né? A gente caminha para uma situação de talvez, possivelmente, cada vez menos empregos formais. A gente sempre tem essa questão de que a favela é o modo de ocupação que mais cresce no mundo, né? E as estratégias de sobrevivência que vêm a partir da própria presença, experiência e vida no espaço. Quer dizer, fazer com que a própria produção do espaço e as práticas que acontecem nesse espaço deem ou consigam garantir algum modo de sobrevivência também para essas populações, né? Não olhar do ponto de vista da ilegalidade ou combater, né? Então, entender a casa como ativo, a casa como essa possibilidade de sobrevivência. Então, garantir os ativos que são posse da terra, o apoio à mulher, habitação de baixo custo, a inserção social, as oportunidades de trabalho, que vem também da própria produção de espaço, né? A possibilidade de crescer a moradia, de gerar valor a partir da produção do espaço, né? Porque que quem gera valor é só né, a construtora, quer dizer, esse sujeito que constrói a própria casa está gerando valor e retendo esse valor e de gerar renda, né?
abrigando as atividades produtivas os espaços para alugar, a questão do apoio intergeracional, né? É, a gente tem que entender também os processos de transformação urbana que vem junto com essa transformação da moradia, e eles também podem ter uma visão muito positiva, né, de como esses espaços se transformam e são capazes de melhorar a vida dessas populações, né? E para concluir, essa questão de que os problemas locais podem, então, ser decididos na escala local. Bom, era isso que a gente tinha para conversar. Acho que é uma discussão que eu não diria nem que ela tangencia a sustentabilidade, eu diria que ela é central no tema da sustentabilidade. A gente não está falando só de meio ambiente, mas ah, né, de promover as possibilidades humanas numa condição de existência muito desfavorável, que é essa que a gente vivencia, né? Então era isso. Queria agradecer a, né, a oportunidade, ficar à disposição para quem quiser, enfim, tirar dúvidas ou ah, quem quiser discutir mais esse tema. Tá bem? Muito obrigada.